Olá, meu nome é Michele Balestra, sou cofundadora do Grupo SAB, uma empresa que trabalha com soluções para gestão empresarial, gestão de negócios e para desenvolvimento de pessoas. Hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre comunicação. Nós temos visto muito e nós sabemos, né, o quanto a comunicação ela pode abrir portas na nossa vida, ou como a maneira como a gente se comunica pode fechar muitas portas e pode trazer muitas dificuldades, tanto para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal. Então, você, empreendedor, hoje quando você olha para o seu negócio, muitas vezes você consegue verificar quantos problemas de comunicação vocês têm enfrentado e por problemas de comunicação, o resultado e as entregas, elas não têm saído como vocês gostariam? Pela minha experiência, muitas vezes as pessoas me dizem assim, poxa, Michele, mas eu já falei para ele o que precisava ser feito, eu já expliquei para ele o que ele precisava fazer, eu já falei mais de uma vez e mesmo assim ele ainda não entendeu ou ele ainda não está fazendo. O que está acontecendo, né? Ou até olhando para a parte da gestão, né, com relação à gestão com as outras áreas, gestão com o líder acima ou gestão com a própria equipe, muitas reclamações com relação a eu tentei passar uma ideia, mas as pessoas não captaram a importância daquela ideia, não deram importância para aquele assunto, e agora nós tivemos um problema sério para corrigir aqui na empresa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões que podem significar, que podem se tornar chaves para você conseguir ter uma boa comunicação, ou podem aí ser um grande problema se você não observar dessa maneira. Então, vamos pensar o seguinte: sempre que você vai se comunicar com as pessoas, então, desde quando você era pequenininho lá, você ia escolhendo maneiras para poder passar a mensagem, para poder explicar para as pessoas aquilo que você gostaria de falar, né? Então, pequenininho a gente chorava, né? Ou a gente batia a mão, ou a gente mostrava, ou a gente apontava. A ideia é que com o passar dos anos a gente vai evoluindo na maneira de expressar o que a gente quer. E chegue a uma fase em que nós estejamos tão maduros, onde a gente consiga realmente, quando nós falarmos com alguém, a gente deixar claro exatamente o que a gente precisa, dando aquele assunto a importância que ele precisa, deixando ele claro da maneira que a pessoa precisa entender também, e considerando, claro, o perfil do ouvinte com quem eu vou falar. Então, vocês já pararam para pensar no seguinte, que a comunicação ela é um processo de transformação das informações? Ou seja, quando você vai passar alguma coisa para alguém, esse assunto ou essa questão, ela precisa ser transformada para que a outra pessoa entenda, tá? Então, pense num exemplo quando você chama, não sei, talvez um técnico de ar-condicionado ou um eletricista na sua casa, e você está com algum problema lá, que de repente as chaves do chuveiro estão caindo, ou as luzes estão sempre queimando, né? Os eletrodomésticos estão sempre queimando. E ele vem, né, e faz uma avaliação e ele te explica em termos técnicos o que precisa ser feito, que precisa trocar um disjuntor, que precisa fazer uma ligação de uma outra maneira, que precisa mudar a fiação assim, assim, assado, né? Ou o técnico de ar-condicionado vem e te explica por que o seu ar está vazando água, o que é que está acontecendo e o que precisa ser feito. Muitas vezes, após a explicação desse técnico, a gente fala assim, tá, e daí? O que a gente faz? Tá, e daí? Não entendi. Como que é isso? Aí a pessoa vai lá e ela começa, olha, então peraí, deixa eu te explicar. Então ele começa a usar metáforas, ele começa a contar uma historinha para você, ele começa a traduzir aquela informação técnica de uma maneira que você consiga entender. Aí você fala assim, ah, tá, agora eu entendi. Ah, então beleza, vamos fazer dessa forma. Isso nada mais é do que transformação das informações. Então, comece a pensar hoje no seu dia a dia em quantas situações
que talvez pela falta de tempo, pela sua falta de paciência, pela sua falta de argumentação, você passa uma informação em que ela não foi transformada e você, inclusive, nem tem a certeza se aquela pessoa entendeu ou não o que você estava falando. E você segue. Quantas vezes já aconteceu dentro da empresa de você dizer assim, não, eu passei para ele essa informação. Claro que eu passei. Mas aí, se a gente for voltar o filmezinho lá, for olhar, às vezes a pessoa está lá no computador trabalhando e você chega lá e fala, ó, fulano pediu para você ligar para ele. A pessoa está lá concentrada, beleza. Continua o trabalho dela ali. Não foi dada aquela atenção necessária para aquela informação que chegou, ele esqueceu e não fez. Só que eu falei para você que a outra pessoa estava pedindo para você ligar. Só que eu não falei também de uma maneira em que eu conseguisse comunicar a importância disso, em que eu conseguisse traduzir essa informação para ele, fazer com que ele parasse ali para me ouvir e realmente apreender aquela informação que eu estava falando. Uma coisa, gente, eu sempre digo o seguinte, uma coisa é nós cuspirmos informações, outra coisa é nós nos comunicarmos. Pensa assim, que a comunicação é uma via de mão dupla, tá? Para eu conseguir confirmar e ter a certeza de que nós estamos em um processo de comunicação, precisa haver algumas comprovações de que existe uma ligação entre nós naquele momento, tá? Só vomitar as informações, cuspir as informações, não quer dizer que você se comunicou. Até porque o processo de comunicação, ele também é um processo de convencimento, de influenciação. Simplesmente passar uma informação não quer dizer que você conseguiu o objetivo da comunicação, que é fazer com que aquela pessoa use aquela informação que você passou para realizar alguma tarefa, ou dar sequência a alguma coisa que você está pedindo, ou convencê-la de mudar de ideia, ou ficar atualizada sobre uma determinada informação que você passou para ela. Então, se nós, hoje, a partir de hoje, ao nos comunicarmos dentro da empresa, nós pensarmos, essa informação eu transformei a ponto que a pessoa consiga entender a importância dela, a validade dela, o que precisa ser feito. Então, gente, se você quer se transformar em um bom comunicador, quer ser uma pessoa que consiga se comunicar com objetividade, passar a mensagem como deveria ser passado e ter o mínimo de problemas possíveis com o processo de comunicação, o primeiro passo, a primeira chave que eu digo para vocês é transformem as informações antes de passar. Lembrem dos exemplos lá, quando você vai conversar com uma criança, você vai contar para ela que o vovô morreu, né? Dependendo do tamanhozinho dela, você vai falar, você não vai chegar a explicar todo o processo técnico da morte. Você vai buscar alguma alegoria lúdica, alguma coisa para que ela consiga compreender o que você está falando. Se você vai conversar com um idoso, vai falar alguma coisa sobre tecnologia, você também não vai explicar com os conteúdos técnicos. Você também vai usar outras informações, você vai falar de outra maneira para que ele consiga entender o objetivo daquela ferramenta, por que aquilo existe e tudo mais. E no dia a dia funciona da mesma maneira. Será que com esse colaborador, que você já repetiu várias vezes o que precisa ser feito, será que não está faltando aquela conversa de comunicação mesmo, de vai e vem? Vem cá. Eu preciso que todos os dias a planilha de estoque ela seja abastecida, ela seja alimentada religiosamente. A gente não pode ficar sem alimentar diariamente. E eu vejo que você não está alimentando. O que está acontecendo? Ele vai lá explicar. Então, vamos lá, vamos sentar junto aqui. Deixa eu te explicar por que a gente não pode ficar sem alimentar, né? Porque eu vou ter um problema assim, 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 cadê isso? Vai gerar isso, aquilo, vai chegar aqui, lá. Vamos tentar entender por que você não está conseguindo fazer, como que eu posso te ajudar? Vai esmiuçando aquela informação. Vocês vão conversando, até que ficou claro a importância daquilo e, de repente, até você instruiu ele com novas maneiras de executar aquela atividade, tá? Isso é um diálogo, isso é um processo de comunicação. Cobrar por cobrar ou falar por falar, isso você não está se comunicando ainda.
E fora, gente, que tem uma segunda chave muito importante que nós precisamos pensar, que é: nós não nos comunicamos somente pela nossa fala. A nossa comunicação, ela é sim por meio do oral, né? Mas é também por meio do que a gente escreve e muito, muito, muito por meio do nosso corpo. Então, existe uma linguagem corporal que faz toda a diferença, né? Quando você diz para uma pessoa, poxa, que você precisar, você pode conversar comigo, eu estou aqui à sua disposição. Qual que é a sua postura corporal naquele momento, né? Como que está a sua expressão do seu rosto quando você está dizendo aquilo, né? Falando sobre atuação dentro da empresa, quando você vai conversar com as pessoas, o seu rosto está dizendo a mesma coisa que você está falando, né? Será que as coisas estão combinando, né? Os seus gestos, o seu olhar, isso tudo está entrando em acordo com aquilo que você está dizendo? Porque se você vai lá, né, com a carona fechada, brava, ó, se precisar, vem aqui e fala comigo, né? Tô aqui para te ajudar. Ou senão você tá lá conversando com a pessoa, não, fala, você quer fazer uma reunião comigo, né? Fala, pode falar, aham. E tá lá assim, né? Aham, não, tá, ou tá olhando no. Ah, tá, fala. Toda hora aqui olhando no relógio. Você tá falando que tá ali para ouvir a pessoa, mas o seu corpo todo tá mostrando que você não tá. E eu não estou falando, gente, daquelas coisas do tipo assim que o povo fala, ai, cruzou os braços é porque você não quer me ouvir, ai, tô com a perna apontada para sair é porque eu quero sair. Não, eu tô falando de coisas bem práticas e básicas, que o seu olhar, a sua postura ali, no momento que você está conversando com a pessoa sobre essa questão mesmo de estar desanimado, com cara de desânimo, a testa franzida, desesperado, ou com cara de bravo, ou com cara de desdém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes você tem expressões faciais que demonstram muito o que você está sentindo, ou também você tem expressão, você não tem expressão, né? Então, no momento triste, no momento feliz, você está ali com a mesma expressão. Isso não gera conexão com as pessoas, tá? A comunicação, ela acontece na medida que a gente consegue se conectar com as pessoas. Aí vai haver uma troca, eu daqui, você de lá. Se eu não gerar conexão, a conversa ela não vai ser verdadeira. Precisa haver uma maneira de se conectar com essa pessoa. Então, gente, duas chaves que eu gostaria de falar para vocês hoje, que é a transformação das informações no momento em que você for comunicar, considerando o perfil do ouvinte, considerando o grau de importância daquele assunto. Isso é de suma relevância para que você consiga ter uma comunicação mais eficiente. E o segundo ponto é tomar cuidado com a maneira como o seu corpo fala também com as pessoas. E claro, também como você escreve, e não só como você fala. A gente precisa que haja um alinhamento entre aquilo que você fala e aquilo que o seu corpo está demonstrando com o seu olhar, com as suas expressões, né? Com a sua movimentação naquele momento. Essas duas chaves, se você ficar atento no seu dia a dia dentro da empresa, isso já vai te ajudar muito a problemas entre as áreas, né? Problemas de relacionamento entre as áreas, quando você precisa mostrar a importância de uma outra área, dar sequência em determinado processo que ela de repente não está dando tanta importância, vai te ajudar a se comunicar com o seu líder, ou vai te ajudar a se comunicar também com a sua equipe de base. Se você considerar essas duas chaves todos os dias no seu processo de comunicação. E se você quer aprender mais sobre isso e quer entender como de fato eu consigo conhecer os perfis de quem eu estou me comunicando, ou quais ferramentas eu posso usar para me comunicar melhor, entre em contato com a gente do Grupo Sabe, que nós somos apaixonadas pelo tema comunicação e estamos aqui para te ajudar. Obrigada.